Olá, boa noite. Prefeito de Cabo Frio é flagrado com uma arma na mão fazendo ameaça. Já no município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella foi preso. E a forte chuva que atingiu Angra dos Reis hoje pela manhã gerou imagens curiosas. Terça-feira, 22 de dezembro, o SBT Cidade está no ar. Olá, eu sou Rafael Paiva, seja bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora você confere as principais notícias do Rio de Janeiro. E eu já começo com a notícia do dia. Na capital fluminense, o prefeito Marcelo Crivella foi preso em uma operação do Ministério Público hoje pela manhã. A ação contou com a ajuda da Polícia Civil. Crivella é investigado em participar de um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Daniel Penafirme conta detalhes pra gente. Marcelo Crivella foi preso em casa, neste condomínio na Barra da Tijuca, logo nas primeiras horas da manhã. Ele foi levado diretamente para a cidade da polícia, onde chegou pouco depois das 6h20. Logo após ser trazido aqui para a cidade da polícia, o prefeito foi conduzido de imediato até aqui, a delegacia fazendária, que é a responsável por esse inquérito e também pela operação de hoje. Pouco antes de entrar na unidade policial, Marcelo Crivella nos concedeu uma rápida entrevista. Prefeito, alguma coisa a falar? Sou inocente, eu não sei do que está ocorrendo. Então por que isso está acontecendo? O senhor imputa isso aqui? É perseguição política. Quem tem interesse em perseguir o senhor? Os contrariados dos interesses que eu combati. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal, injusto, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito? Justiça. A ação de hoje contou com policiais civis e promotores do Ministério Público. A mais nova ofensiva é um desdobramento da Operação Hades, ocorrida em março último, quando investigações levaram a polícia e o MP a desbaratar um esquema conhecido como QG da propina, que funcionava na Riotur, a empresa pública de turismo do Rio. Segundo as investigações, o empresário Rafael Alves cobrava valores em dinheiro para liberar pagamentos a empresas que prestavam serviço para a prefeitura, ou então para agilizar contratações. O esquema teria a colaboração de Crivella, que era quem assinava decretos direcionados por Rafael. Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, havia grande proximidade entre Rafael Alves e o prefeito. A nomeação de Marcelo Alves, irmão de Rafael, para a presidência da Riotur seria um fruto da parceria entre os dois. Outro indício dessa aproximação aconteceu em março, na primeira fase da operação. Quando os policiais estavam na casa do empresário, Marcelo Crivella ligou para o celular dele e foi o próprio delegado responsável pela ação que atendeu o telefonema. Alô? 972. Bom dia, tudo bem, prefeito? É uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Com a prisão de Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, assume interinamente o comando da prefeitura. Pois é, vamos entender melhor como funcionava o QG da propina? Quem explica pra gente é o Cristiano Barbosa. A investigação começou em 2018. A partir da delação do doleiro Sérgio Mizari. Ele admitiu ser o responsável pela lavagem de dinheiro. A operação foi chamada pelos investigadores de organização criminosa, que atuava dentro da prefeitura. O chefe dessa organização, segundo o delator, seria o empresário Rafael Alves, que não tinha nenhum cargo na prefeitura. Entretanto, ele dava expediente na Cidade das Artes, numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da Riotur. Em algumas mensagens, Rafael Alves chegou a dizer que fez o irmão se tornar presidente da Riotur. Além disso, Rafael Alves falou possuir a caneta, uma insinuação de que ele dava as ordens na prefeitura, nomeando cargos e ainda escolhendo empresas para contratos com o município. Segundo os investigadores, foi a partir dessa influência que surgiu o esquema de propina e extorsão de empresários que queriam fazer contratos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregavam cheques a Rafael Alves.
A partir da propina, o empresário facilitaria a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas. Ainda na primeira fase da operação, um vídeo mostrou um delegado atendendo a suposta ligação do prefeito Crivella para o celular do empresário Rafael Alves. O relatório afirmou que na tela do celular apareceu a identificação da pessoa que estava ligando. Prefeito Crivella Novo 2. O delegado atendeu a chamada e identificou a voz do interlocutor como sendo do prefeito Marcelo Crivella, que disse: "Alô, bom dia, Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Rio Tour? Você está sabendo?" Intervalo agora, fica aí com as imagens de Rio das Ostras, essa cidade linda, e na volta, mais sobre a prisão de Marcelo Crivella. Eu volto já já. SBT Cidade está de volta e agora, olha, a gente vai mostrar para vocês conversas entre o prefeito Marcelo Crivella e outros integrantes da organização criminosa. Eles tinham função de cobrar propinas das empresas que fechavam contratos com a administração pública. Rodou? O organograma produzido pela investigação mostra o prefeito Marcelo Crivella como o líder da quadrilha. Segundo a Justiça, as conversas entre os investigados pelo WhatsApp revelam a existência de uma organização criminosa. Nas mensagens para o prefeito, o marqueteiro deixa claro que tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pelo grupo e ameaça o prefeito ao dizer que tinha registro de tudo e que teria acontecido durante a campanha de 2016. Ele termina as conversas dizendo que o prefeito não teria cumprido o acordo entre eles e que sua paciência com o prefeito Marcelo Crivella já teria se esgotado. Em outra mensagem enviada de Eduardo Lopes para Rafael Alves, ele fala abertamente sobre a forma de divisão da propina, que seria paga pelo grupo assim. Ele começa a mensagem avisando que o texto será apagado, depois propõe rever as porcentagens da divisão da propina. De acordo com a Justiça, a mensagem foi apagada, mas acabou sendo recuperada. Continuando aqui com o assunto do dia, Marcelo Crivella enfrentou outros problemas ao longo do mandato. Sofreu processos de impeachment que foram rejeitados e teve ainda a história da Márcia, lembra? Qualquer coisa chama Márcia. Fora os guardiões do Crivella. Vamos relembrar? Em junho do ano passado, o processo de impeachment foi baseado em denúncia de irregularidade administrativa. A acusação era de que o prefeito havia renovado de forma ilegal 2 contratos de concessão de publicidade no mobiliário urbano, como relógios e pontos de ônibus. Em outro episódio, também em 2019, Marcelo Crivella foi alvo de uma CPI por oferecer serviços públicos após uma gravação vir à tona. Em um evento privado, ele orientava líderes religiosos a procurarem sua assessora, Márcia Nunes, para ter acesso a cirurgias e obter isenção de IPTU. Outra CPI apurou se houve uso indevido da máquina pública, quando o prefeito pediu votos para o filho a funcionários da Conlurb. Em setembro deste ano, mais um processo de impeachment, motivado pela denúncia de que funcionários da prefeitura ameaçavam jornalistas e impediam reclamações contra o sistema de saúde em hospitais municipais. O grupo, formado por servidores públicos, dava plantão na porta da unidade de saúde e se comunicava por meio de aplicativos de celulares. A Câmara de Vereadores acabou por rejeitar os pedidos de impeachment. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e sobrinho do fundador da igreja, Edir Macedo, Crivella entrou na política como senador. Ainda foi ministro da Pesca e da Agricultura do governo Dilma Rousseff. E na prefeitura da cidade do Rio, foi eleito com a promessa de cuidar das pessoas. A prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, desencadeou uma chuva de postagens de políticos nas redes sociais, algumas a favor, outras contra. Isabela Veiga.
O Rio amanheceu com um novo prefeito, com a prisão de Marcelo Crivella e com a morte do vice Fernando McDowell em maio de 2018. Quem assume o comando da cidade é o presidente da Câmara dos Vereadores. Jorge Felipe está no 7º mandato como vereador. É um velho aliado de outro prefeito, do que vai assumir a gestão a partir de 1º de janeiro. Eduardo Paes já se posicionou sobre a troca de comando. Nas redes sociais, ele escreveu: "Conversei nessa manhã com o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe, para que mobilizasse os dirigentes municipais para continuar conduzindo suas obrigações e atendendo a população. Da mesma forma, manteremos o trabalho de transição que já vinha sendo tocado." A prisão do prefeito Marcelo Crivella gerou várias publicações de políticos na internet. A oposição comemorou. O vereador eleito pelo PSOL, Chico Alencar, escreveu: "Quando você acorda às vésperas do Natal e recebe a notícia, não há mal que dure para sempre. O desprefeito Marcelo Crivella paga pela boca, pelas mentiras, pela falcatrua." Mas também houve mensagens de apoio por parte de políticos, como a do deputado federal pelo PSC, Ottoni de Paula, aliado de Crivella. Ele escreveu: "Sigo acreditando na honestidade e seriedade no trato da coisa pública do prefeito Marcelo Crivella. Nenhum governo combateu mais a corrupção do que o governo Crivella. Desejo que tudo seja rapidamente esclarecido e que se faça justiça." O novo prefeito Jorge Felipe também já se pronunciou. Em nota, ele afirmou que estava indo para a prefeitura para, abre aspas, tomar as rédeas da situação conforme determina a Constituição, fecha aspas, e terminou com a seguinte frase: "O Rio de Janeiro tem prefeito." O Rio já teve 5 governadores presos e agora o primeiro prefeito também na mesma situação. Para esse cientista político, quem perde é a democracia, que vai ficando cada vez mais desacreditada por parte da população. Dessa forma, demonstra-se que dentro da política e da administração dos municípios e do próprio Estado do Rio de Janeiro, há um processo absolutamente claro de corrupção que vem sendo paulatinamente descoberto. Você tem 2 caminhos. Um é, claro, combater como está sendo feito pelo processo de justiça, mas segundo, vai ter uma consequência muito negativa, que é justamente a população desacreditar nos seus representantes políticos. Agora um breve intervalo com essas imagens lindas de Cabo Frio. Eu volto já já, não sai daí. SBT Cidade está de volta e agora vamos mudar um pouquinho de assunto porque eu quero mostrar denúncias de moradores que chegaram aqui pra gente, né? Em Petrópolis, moradores do distrito de Pedro do Rio estão indignados. Desde as eleições, as coletas de lixo na região estão assim, olha, deficientes. Dá só uma olhada nessas imagens, são absurdas. O resultado é que nessa semana do Natal as caçambas de lixo estão assim, olha, transbordando, como essa aí da rua Capitão José Leal. A sujeira se espalha pela calçada, o mau cheiro e as moscas invadem as casas da vizinhança. O medo dos moradores, como sempre, é que com as festas de fim de ano agora, a situação fique ainda pior. Nós pedimos nota para a prefeitura, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Agora eu venho com outra denúncia de descaso que chegou para a gente de um morador de Nova Friburgo. Roda aí para a gente ver. Aqui é a estrada na Fazenda Laje, em Nova Friburgo. Para vocês verem aqui, a estrada aqui tá toda rachando, tá vendo? Toda rachando aqui, tá? É uma estrada que vai lá pro Trilho do Céu, da Fazenda Laje. Fica aqui em Nova Friburgo, né? E a estrada está desmoronando, ó. Já caiu bastante, já aqueles meio fios, né? Aquelas cisternas, aqueles negócios de esgoto, está cedendo a cada dia. Se chover, certo? Se chover essa semana, aqui vai ficar sem estrada. Então eu queria que os pessoal tomassem uma providência sobre isso aí, porque se chover, isso aqui pode o quê? Ficar sem estrada. Então se os pessoal tomar uma providência mais rápido possível que for, seria uma boa ideia para que Terra Nova aqui e Fazenda Laje, né? Que aqui é uma estrada muito principal, onde o pessoal passa, vai e vem para ir para o seu trabalho de manhã cedo.
Gente, não dá para viver assim, nessa insegurança, com uma cratera enorme dessa, né, no canto da rua ali, perigo de cair pessoas ali dentro. E outra coisa, nós pedimos nota para a Prefeitura, a posição da Prefeitura de Nova Friburgo, que até o momento ainda não deu resposta. E a gente fica aqui esperando que alguém tome providências antes que esses problemas aumentem, não é mesmo? E agora vamos com outras notícias do interior do estado. Um vídeo mostra o momento em que o prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, sai armado na rua e ameaça uma pessoa. Tô no limite já! Passando na minha casa todo dia! Passa mais pra lá! O caso aconteceu no último domingo, próximo à casa dele. As imagens foram gravadas por testemunhas e compartilhadas nas redes sociais. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse que o prefeito vem sofrendo ameaças e xingamentos de um mesmo grupo insistentemente, todos os finais de semana nos últimos 2 meses na porta de casa. No domingo, no fim da tarde, as mesmas pessoas insultaram novamente o prefeito e o filho dele, que reagiram. O prefeito eleito de Conceição de Macabu, no norte fluminense, Dr. José de Castro, morreu vítima da Covid-19 na madrugada desta terça-feira. José tinha 70 anos e estava internado em um hospital particular em Macaé. Dr. José de Castro era conhecido na cidade por ser o tradicional médico das famílias. O vice na chapa, Valmir Lessa, deve assumir o cargo a partir de 1º de janeiro. Uma imagem curiosa chamou a atenção durante o temporal que alagou ruas na região central de Angra dos Reis na manhã de hoje. Um morador usou uma prancha e um remo para fazer stand-up paddle na água da enchente. A cena aconteceu na rua Coronel Carvalho, no centro. De acordo com a Defesa Civil, choveu 95 milímetros de água em um período de 4 horas. Além da chuva, o alagamento nas ruas do centro foi provocado pela alta da maré, que está em 70 centímetros. Uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, coordenados pelo delegado titular Edésio Ramos, e policiais militares do 28º Batalhão, resultou na apreensão de uma plantação de maconha durante a operação nas comunidades de Açude 1, 2, 3 e 4, que tinha como objetivo reprimir crimes de homicídio relacionado ao tráfico de drogas na localidade. O caso foi registrado na 93DP. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora vamos falar de solidariedade, Então presta atenção nesse recado. Quem sabe você pode ser o Papai Noel de alguma criança carente de Cabo Frio? A Associação Comercial de Cabo Frio, em parceria com a OAB e com a FAMOCAF, Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio, nós estamos realizando uma campanha que é Apadrinhe uma Cartinha. E essa cartinha que é enviada ao Papai Noel pelas crianças das comunidades de Cabo Frio. Então está sendo muito legal essa parceria, aí a gente aguarda agora, né, que as pessoas, os empresários, as pessoas também da sociedade também que queiram, da nossa cidade, né, que queiram estar abraçando e apadrinhando uma cartinha de Papai Noel. A gente está lá com várias cartas já selecionadas, né, e com endereço, tudo certinho, para que Papai Noel, mesmo com a pandemia, ele vá lembrar aí dessas crianças e faça com que a esperança da alegria, a esperança no coração dessas crianças, né, venha trazer também para esse Natal um pouco mais de alegria e um pouco mais de carinho para nossas comunidades. Pessoal de Cabo Frio, parabéns pela iniciativa. Fazer o bem nunca é demais, né? Adorei essa história. E se você quiser retirar sua cartinha e presentear alguém, é só ir lá na rua Bento José Ribeiro Dantas, número 18, 3º andar, centro de Cabo Frio. Com certeza tem muita criança que vai amar. E é com essa mensagem linda de esperança que a gente termina o SBT Cidade de hoje. Fica aí com o SBT Brasil, amanhã estarei de volta. Uma ótima noite para vocês. Um beijaço e até lá!